Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra falou demais comigo, sabe? Eu achei tão legal assim. E aí eu ia pregar quinta, e eu já tinha essa palavra, mas eu falei, não, eu vou deixar ela para o culto das mulheres, porque aí eu posso elaborar mais, posso ficar mais tempo que é sexta-feira. E como vocês podem ver hoje, eu sempre gosto de ter uma ilustração no culto das mulheres para vocês marcarem as pregações. A ilustração hoje é uma torre. Então, abram lá comigo em Salmos 61. Glória a Deus. Salmo 61, do versículo 1 ao 4. Esse salmo é de Davi, tá? Olha, as pastoras leram aqui palavras que colaboram perfeitamente com a pregação. Desde a primeira palavra da pastora Edneia até a palavra da pastora Vanessa. Então, assim, Deus realmente tem direcionado a noite de hoje para algo na nossa vida, amém? Ouve, Deus, o meu clamor e atende a minha oração. Desde o fim da terra, clamo a Ti, por estar abatido o meu coração. Levanta-me para aquela rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido o meu refúgio e uma torre forte contra o meu inimigo. Davi está falando para o Senhor. O Senhor, Deus, Tu tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra os meus inimigos. Habitarei no seu tabernáculo para sempre e abrigar-me-ei no oculto das suas asas. Glória a Deus. Agora vamos para Provérbios. Provérbios 18, versículo 10. Agora quem fala é Salomão, o filho de Davi. O primeiro, eu li algo sobre Davi. Agora eu vou ler algo sobre Salomão, o filho de Davi. E ele diz assim: Torre forte é o nome do Senhor, e para ela correrá o justo, e estará em alto retiro. Torre forte é o nome do Senhor, e para ela correrá o justo, e estará em alto retiro. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nós te damos graça por essa noite na sua presença. Obrigada a todas essas pessoas aqui, todas as que estão vendo em casa, Senhor. Que a tua palavra possa, Senhor, penetrar nos corações e fazer aquilo, Deus, que é a tua vontade que ela faça. Em o nome de Jesus agora, fala conosco através do seu Espírito Santo e traduza para as nossas almas o seu desejo nessa noite, em o nome de Jesus, amém. Torre forte é o nome do Senhor. Olha, primeiro Davi fala assim: o Senhor é a minha torre forte, é para ela que eu fujo quando eu estou precisando de ajuda. E depois Salomão fala assim: torre forte é o nome do Senhor. E aqui eles ainda não sabiam o nome, certo? Então ele está dizendo assim, ó, é o que o Senhor é a essência do Senhor. Se eu estiver apegado no Senhor, na essência desse Deus, que é a torre forte, que é a segurança, eu vou correr para lá sempre que eu precisar e vou ter abrigo, proteção, segurança. Então, torre forte, Ele é minha torre forte e o nome dele é torre forte. A essência dele é torre forte. Torre forte significava refúgio, defesa e lugar alto. Existiam torres de vigia, que eram aquelas torres pequenas que ficavam ao redor, onde uma pessoa ficava só vigiando para alertar se viesse um inimigo. E existiam torres fortes, que eram fortalezas,
que era uma torre onde cabiam muitas pessoas, e era um lugar onde dificilmente o inimigo conseguia vencer quando você se abrigava lá. Tanto que em Babel eles querem fazer a Torre de Babel. É uma fortaleza onde toda a cidade vai morar, todos os habitantes ali juntos, e ninguém mais vai conseguir contra eles. E tanto essa torre forte, essa fortaleza, é símbolo mesmo de algo difícil, que Deus vai lá e confunde as línguas e fala, chega. Então, Davi, como era um estrategista de guerra, como ele era um soldado e depois um general de guerra, ele sabia muito bem o que significava uma torre forte. E é por isso que ele faz paralelos sobre o nome do Senhor e sobre quem o Senhor é. Porque ele sabia que ali, dificilmente o inimigo conseguia vencer. E eu vou falar sobre duas torres aqui. A torre do deus Berite e a torre forte, que é o nome do Senhor. São duas torres nessa noite que eu vou apresentar para vocês. E para chegar nessas duas torres, eu vou contar uma história, até elas entrarem na nossa história como dois personagens. Todos vocês lembram de Gideão, né? Gideão, lá do livro de Juízes, estava malhando trigo no lagar. Deus chama ele para liderar um exército, para livrar Israel da mão dos inimigos. E ele vai e chama o exército e vem muita gente. Deus fala, não, manda embora, porque senão vocês vão pensar que vocês venceram no braço de vocês. Manda embora quem está com medo. Ainda ficou muita gente, aí ele fez mais lá um teste e falou, quem tomar água de qualquer jeito, manda embora. Sobraram 300 pessoas. E Gideão, com somente 300 pessoas, venceu o exército inimigo para que todos vissem que o poder pertence ao Senhor e que a força vem do Senhor. Irmão, sempre que eu falar algo aqui, pensa naquilo que você está vivendo. O seu inimigo é muito grande? É difícil de vencer? Você acha que você precisa ser muito numeroso? Deus está falando aqui, eu não quero que você tenha poder humano para fazer aquilo que você quer fazer, porque eu quero que você saiba que veio de mim o recurso, que veio de mim a resposta, que veio de mim a vitória. E aí, Gideão, vamos lá para Juízes 8. Aleluia. Juízes 8. Versículos 22 e 23. Então, os homens de Israel disseram para Gideão, domina sobre nós, ele venceu a batalha, ele era um juiz. O juiz, ele tinha uma função um pouco de dirigir o povo, de dominar. Ele era um símbolo de um rei, mas ele não era rei. E aí o povo fala, domine sobre nós, tanto você como seu filho, porque você livrou a gente da mão dos medianitas. Porém, Gideão disse, sobre vocês eu não dominarei, nem tampouco os meus filhos vos dominarão. O Senhor sobre vós dominará. Versículo 30. E teve Gideão 70 filhos. Quantos filhos, irmãos? 70. Gideão teve 70 filhos. 70. Falei, eu vou ler o versículo, porque não vai todo mundo acreditar. Ele teve 70 filhos. E a sua concubina, no versículo 31, que estava lá em Siquém, é uma serva, é uma concubina que é como se fosse uma amante. Lhe deu também o filho, e pôs-lhe o nome de Abimeleque. E faleceu Gideão numa boa
velhice. Ele teve 70 filhos. E teve o Abimeleque, que foi lá em Siquém, de uma concubina, que era uma serva, que era como se fosse uma amante. Tanto é que os filhos ficavam na casa da mãe, nem ficavam na casa do pai, quando eram assim. Abimeleque significava, meu pai é rei. Ué, mas Gideão não quis ser rei sobre o povo. Então, você já vê uma influência dessa mãe que já colocou no... você é filho de rei, você vai reinar, teu pai é rei. E aí, o Gideão morre, e esse Abimeleque vai lá para a família da mãe dele em Siquém, vai lá para os irmãos dela e falam assim, olha... que é melhor, os meus 70 irmãos dominarem sobre vocês ou eu? Lembrem-se que eu sou osso do osso de vocês, carne da carne de vocês, nós temos o mesmo sangue, a gente é família. E aí eles concordam, não, Abimeleque, é melhor que você reine por nós. E aí eles doam dinheiro para Abimeleque poder se levantar contra os irmãos dele. Vai lá no capítulo 9, versículo 4 e 5. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite. Lembra que eu falei a torre, ou é torre de Berite, ou é torre forte. Eles pegaram lá 70 peças de prata da casa do Baal-Berite. E com elas, alugou Abimeleque uns homens ociosos e levianos que o seguiram. Quando o inimigo se levanta contra você, ele vai pegar quem não tem escrúpulo para poder mexer com você. E isso é uma coisa meio confusa, né? Porque Gideão foi um servo de Deus que livrou o povo, teve 70 filhos, e aí um filho dele quer se levantar contra todos os outros. E aí ele consegue ainda pessoas levianas e ociosas para ajudar ele. E veio na casa do seu pai, o Abimeleque, foi lá para a casa do pai dele, onde estavam os outros irmãos, os 70. Veio para a casa do seu pai, a Ofra, e matou a todos os seus irmãos, os filhos de Jerubaal. Jerubaal é Gideão, tá? 70 homens matou sobre uma pedra. Porém, Jotão, o filho menor de Jerubaal, ficou vivo porque se escondeu. Então se juntaram os cidadãos de Siquém e tornaram Abimeleque rei. Ixi, o inimigo teve êxito. Aparentemente, o errado venceu. Aparentemente, eles conseguiram aquilo que eles queriam. E o diabo é cheio de fazer isso com a gente. Ele é cheio de levantar coisas que aparentemente nos venceram. Aparentemente nos tiraram do foco. Aparentemente a gente perdeu algo. Mas espera aí. Porque lembra que aqui são 2 torres nessa noite. E o Senhor vai nos mostrar que o nome dEle é poderoso para vencer qualquer inimigo. E aí Jotão se esconde, foge e vai para um cume do monte. Para o monte Gerezim. E ele fala uma parábola. Ele fala assim, olha... Ele subiu lá no monte e está gritando para Siquém. Siquém é a cidade desse irmão dele aí que matou todos os outros irmãos. Olha, as árvores quiseram um rei sobre elas. E aí,
todas as árvores falaram para a videira: videira, reine sobre nós. E ela fala: não, eu estou ocupada, estou fazendo uva, eu dou vinho, não tenho tempo para reinar. E aí eles falam assim: figueira, reine sobre nós. E a figueira fala: ah, não, não dá, eu não posso deixar de fazer figo. E aí eles vêm: oliveira, reine sobre nós. Não, eu produzo azeite, não dá. E aí as árvores falam: espinheiro, reine sobre nós. E o espinheiro fala: eu reino, só que vocês vão ter que ficar debaixo da minha sombra. E se alguém sair debaixo da minha sombra, vai ser queimado. E aí Jotão fala assim: então, cidadãos de Siquém, se vocês fizeram certo, se juntando com Abimeleque, contra a casa de meu pai, matando todos os meus irmãos, que assim seja. Mas se vocês foram injustos com o meu pai e a casa do meu pai, e se vocês foram injustos com Deus, que o fogo do espinheiro pegue sobre vocês e que vocês queimem o espinheiro. E aí Jotão foge. E aí, nessa parábola, o que a gente pode ver? Primeiro, eles pediram lá para Gideão reinar sobre eles e Gideão não quis. Então pode ser que nessa noite Deus esteja nos alertando sobre algo, porque às vezes Ele está te chamando para fazer algo e você acha que você está ocupado produzindo uvas, produzindo figos. Você já tem uma função maravilhosa. E se você não fizer, pode se levantar alguém que destrua aquilo que você teria que fazer. Se levanta um espinheiro, porque talvez você tenha uma função ainda a realizar e você não está querendo se levantar para realizar. Capítulo 9, versículo 45. Não, peraí, desculpa. Ainda é versículo 23. Lembrem que Jotão profetizou, certo? E aí no versículo 23 diz assim: então enviou Deus um mau espírito para Abimeleque, entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. E os cidadãos de Siquém ficaram aleivosamente contra Abimeleque. Um mau espírito se levantou e colocou um contra o outro, igual Jotão tinha. Se vocês forem justos, se vocês foram justos, prosperem. Mas se vocês foram injustos, que vocês queimem e sejam queimados pelo espinheiro. E aí, versículo 24. Para que a violência feita aos 70 filhos de Jerubaal, que é Gideão, viesse, e o seu sangue caísse sobre Abimeleque e o seu irmão, que os matara, e sobre todos os cidadãos de Siquém, que colaboraram com suas próprias mãos para matar os seus irmãos. Só que aqui, Abimeleque já está reinando 3 anos. 3 anos em que o povo de Israel ficou subjugado debaixo de um espinheiro. De algo que trazia peso, destruição e dor. A sombra de um espinheiro. E eu tenho certeza que Jotão, durante esses 3 anos escondido, ele falou assim: mas quando é que vai vir a vingança? Porque não foi justo o que aconteceu. Só que Jotão tinha poder na mão dele? Não. Jotão tinha algo que ele podia fazer? Não. Então ele entregou para o único que poderia fazer algo. Minha é a vingança, diz o Senhor. Então hoje, aquilo lá que você tem que ser vingado, entrega para Deus. Deixa que Ele vai te vingar sim, na hora certa. Ele põe um espírito de confusão no inimigo.
E aí eles começam a se confundir, começam a ficar em guerra, né? E agora entra a nossa primeira torre. Nosso primeiro personagem importante nessa noite, que é a torre de Siquém. A torre do deus Berite. Então, vamos lá. Começa a confusão e a guerra no 9, versículo 45. E Abimeleque pelejou contra a cidade. E todo aquele dia tomou a cidade e matou todo o povo que nela havia. Olha que coisa. Esse povo dessa cidade foi o povo que ajudou ele a matar os irmãos dele. E foi o povo que ajudou ele a dominar sobre Israel. Só que quando a pessoa é desleal, ela é desleal. Ela não tem lealdade nela. Ela pouco se importa se hoje ela está do seu lado, amanhã ela não está mais. E aí ele se levantou e matou todos aqueles que tinham o ajudado. Matou todo o povo que nela havia e assolou a cidade e semeou sal. Quando eles colocavam sal era para, não dar fruto mais. O que, ouvindo todas as cidades, todos os cidadãos da torre de Siquém, entraram na fortaleza, que era a casa do deus Berite. Quando esse pessoal que estava lá ao redor da torre de Siquém, quando esse pessoal que estava lá na confiança do deus Berite, ouviu o que estava acontecendo, correu para se refugiar na torre de Siquém, que era do deus Berite. Só que eles se refugiaram na torre errada. A confiança deles foi posta no lugar errado. E aí Abimeleque foi e cortou galhos, e cortou com a sua própria mão ramos de árvore, colocou nos ombros e chamou todos os soldados para que fizessem igual. E assim também, todo o povo cortou seus ramos e seguiram Abimeleque e puseram junto à fortaleza. E sabe o que Abimeleque fez? Queimou a fortaleza com todo mundo dentro. Ele sabia que com fortaleza ele não podia vencer. Então ele pôs fogo, ele falava, todo mundo vai ficar asfixiado, vai começar a esquentar, e todo mundo vai morrer lá dentro. E morreram lá, quer ver? 1.000 homens e mulheres, dentro da torre de Berite, do deus Berite, a torre de Siquém. E aí é isso que eu quero falar hoje para vocês. Quando a nossa confiança, o nosso refúgio, a nossa proteção estão na torre errada. Às vezes a sua torre de confiança, de refúgio, de proteção, aonde você se esconde, aonde você corre quando você precisa de ajuda, é o seu emprego. Às vezes a sua torre é a sua própria força, a sua própria inteligência. Às vezes a sua torre é no seu dinheiro, na sua condição financeira. Às vezes a sua torre é a sua estratégia. Às vezes a sua torre é suas horas de dedicação, seus estudos e seus vários diplomas. Às vezes a sua torre é o jeito que você consegue manipular as coisas ao seu favor. Às vezes a sua torre é quando você consegue agradar as pessoas e fazer aquilo que você quer. Talvez hoje você esteja achando que tudo isso está funcionando. Mas eu quero te dizer que na hora que o inimigo se levanta contra você para te derrubar, esta torre, essas coisas não têm poder nenhum de te livrar. E o inimigo pode te cercar e te destruir e te matar se a sua confiança, se o seu braço, se o seu poder estiver na torre errada. Nada disso tem valor
se o inimigo decidir te atacar. Nem o seu dinheiro, nem a sua super saúde, nem os seus estudos, nem o seu trabalho. Nada pode te salvar se a sua confiança estiver nessas coisas. Na torre de Berite, na torre de Siquém. Quando o inimigo vem para atacar você, se a sua confiança estiver no seu próprio braço, no lugar errado, a sua torre desmorona, desaba, é queimada e não te sobra nada. Mas o foco aqui nessa noite não é essa torre. O foco aqui nessa noite é a torre forte. O foco aqui nessa noite é o nome do Senhor. É uma torre que é intransponível, inabalável, inatingível, onde o inimigo não consegue ultrapassar. Hoje é noite da gente escolher a torre certa. Como a gente leu lá, a torre forte é o nome do Senhor. É a essência do Senhor. É a existência do Senhor. É aquilo que o meu Deus é. E nele eu tenho abrigo, e nele eu tenho proteção, e nele eu tenho refúgio. E ele é uma fortaleza de verdade, um lugar forte, um lugar alto. Juízes 9, versículo 50. Agora a gente vai entrar na segunda torre. Agora a gente vai entrar na torre forte. Então Abimeleque foi-se a Tebes, e sitiou Tebes e a tomou. Foi lá para outra cidade. Falou, vou fazer igual eu fiz com Siquém, eu vou fazer em Tebes. Havia, porém, no meio da cidade, uma torre forte, uma torre forte. E todos os homens e mulheres e cidadãos da cidade se acolheram nela, e fecharam após si as portas, e subiram no telhado da torre. E Abimeleque veio até a torre e a combateu, e chegou até a porta para fazer a mesma coisa. Vou queimar de novo a torre. Só que dessa vez o povo não está na torre do Deus Berite, nem na torre de Siquém. Dessa vez o povo está na torre forte. Dessa vez o povo está na torre certa. Dessa vez o povo está na confiança certa. Dessa vez o povo está sabendo que o refúgio e o socorro vem do lugar certo. Porém, eles estavam no telhado. Abimeleque chegou para pôr fogo. Porém, uma mulher, Gideão venceu com 300. Aqui foi uma mulher. Ei, mulher, você sabe a força que você tem? Ei, mulher, você sabe quem você é? Ei, mulher, você sabe o que você pode fazer? Se você estiver na torre certa, se você estiver na torre forte, não é preciso nem 300. Uma mulher vence o inimigo. Porém, uma mulher lançou um pedaço de uma pedra de mó sobre a cabeça de Abimeleque e rachou-lhe o crânio. Aleluia! Glória a Deus! Vocês imaginam que existe uma cidade dentro dessa torre. E a cidade toda está lá. E agora nós encontramos refúgio. Vamos ficar por aqui. Mas existem horas em que a gente não pode só ficar parado no refúgio. A gente precisa fazer algo. A gente precisa agir. A gente precisa se levantar. E tinha um monte de homem barbado lá.
E tinha um monte de gente que se achava muito forte e poderoso. E tinha outras mulheres. E ninguém fez nada, mas uma pessoa decidiu: eu vou mudar a história. Eu não vou ser queimada. Aqui não vai acontecer o que aconteceu lá em Siquém. Eu vou fazer, já que ninguém fez, eu faço. Então, versículo 54. O Abimeleque, que caiu com o crânio rachado, ainda está vivo. E aí ele fala assim para um moço lá que estava com ele: ei, disse-lhe, desembainha a sua espada. Ele estava com o crânio rachado, ele não conseguia nem pegar a própria espada para se matar. Desembainha a sua espada e mata-me, para que não digam de mim que uma mulher me matou. Irmãos, o inimigo ainda vai ser envergonhado. Além dele ter o crânio rachado, ele vai ser envergonhado em nome de Jesus. E aí o moço atravessou e ele morreu. Tá bom. Mas aqui estamos nós, milhares e milhares de anos depois, e dizendo assim: ei, Abimeleque, uma mulher rachou o seu crânio. Ei, Abimeleque, não foi alguém com uma super força, não foi alguém com uma super autoridade, foi uma pessoa comum, foi uma pessoa como eu e você, que rachou o crânio do inimigo. E hoje é noite de rachar o crânio do inimigo. Glória a Deus. A torre é proteção. Mas, como nós temos também o nome que é sobre todo nome, o nome todo poderoso, o nome de Jesus Cristo. Quando a gente está na torre forte, a gente também tem a pedra de ajuda. A gente também tem o Ebenezer. Ebenezer, a gente fala, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas sabe o que significa? Ebenezer significa pedra de ajuda. O nome do Senhor é pedra de ajuda. Então a torre forte é o que Deus é a essência de Deus, é onde eu vou me proteger. Mas como é que eu vou atacar? Eu vou atacar com a pedra de ajuda. Eu vou atacar com o nome do Senhor. Eu vou atacar com o nome que é sobre todo nome. E eu vou sim vencer o Abimeleque nessa noite. Aleluia! Hoje o Abimeleque vai sair com o crânio rachado. Hoje você vai ser como essa pessoa, essa mulher. A gente, quando faz pregação e fala de Davi, fala de Moisés, a gente fala, você vai ser como Davi, como Moisés, não há problema. Mas quando a gente fala para alguns homens, você vai ser como essa mulher, há um desconforto. Prestem atenção, eu estou falando de uma pessoa que foi usada por Deus para vencer e destruir o inimigo. Você quer ser como essa mulher nessa noite? Então levanta seu braço e glorifica a Deus, porque Ele está nos entregando algo aqui. Só que para a gente ser como essa mulher, nós não podemos estar na torre errada. A nossa confiança, a nossa força não pode estar na torre errada, no foco errado, na estratégia errada. Nós temos que estar refugiados na torre certa. E na torre certa, nós temos que nos lembrar da arma mais poderosa que o Senhor Jesus Cristo nos deu, que é o nome sobre todo o nome. Qual é o seu Abimeleque hoje? Todo mundo tem alguma coisa. É um diagnóstico que foi falado? É um desemprego? É dívida? Problema de família? Com os filhos? Falta de saúde? De alegria? De paz? Seja qual for o seu Abimeleque hoje,
Eu quero te convidar para, no nome de Jesus, você sair da torre errada e caminhar em direção à torre certa, para que você possa destruir o seu inimigo, para que você possa rachar o crânio daquilo que tem te atormentado. Ele já chegou na porta da fortaleza? Tudo bem, agora é hora do ataque. Ele tinha que estar perto mesmo para poder acertar. E é agora que eu vou tacar a pedra. E é agora que eu vou acertar ele. E é agora que ele vai cair ali, ó, debaixo do meu pé. Ebenezer. Vamos lá para Atos, capítulo 4. O Senhor é a nossa pedra de ajuda. O nome do Senhor tem poder. Atos capítulo 4, versículo 7. Diz assim: aqui Pedro e João estavam pregando, muitas almas se converteram, e aí o Sinédrio vem questionar eles, e aí eles falam assim, e aí o Sinédrio fala, pondo-se no meio, perguntaram, com que poder e em nome de quem vocês estão fazendo isso? Olha o inimigo aí. Vocês estão achando que vocês são quem? Quem vocês estão pensando que vocês são? Que poder é esse? No nome de quem vocês estão achando que vocês estão agindo? E aí versículo 10 diz assim, seja conhecido de vocês todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vocês crucificaram, a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste é que tudo isso está acontecendo diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vocês, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum nome, nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ebenezer, pedra de ajuda. O nome do Senhor é a pedra de esquina. Foi rejeitado, mas é Ele que segura tudo. Marcos 16. Aleluia. Marcos 16. (17 e 18) diz assim: e estes sinais seguirão a todos que crerem. Em meu nome, disse Jesus, expulsarão os demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome pegarão nas serpentes. Em meu nome, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão em nome de Jesus. O nome que é sobre todo nome. O nome que é a nossa arma de ataque. Pode ficar de pé, igreja. Davi entendia de estratégia de guerra. E por isso ele falou, torre forte é o nome do Senhor. Salmos 18. Aleluia! Salmos 18, do 1 ao 3. É de Davi também. Diz assim: eu te amarei de coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio.
invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e fiquei livre dos meus inimigos. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e vou rachar o crânio do Abimeleque. Invocarei o nome do Senhor, que é o meu lugar forte, o meu libertador, o meu refúgio, a minha fortaleza, e vou ficar livre daquilo que tem me perturbado. Então hoje aqui, eu quero te convidar, você que ficou perdendo algum tempo, achando que a sua confiança estava na Torre de Siquém, achando que a sua confiança estava no seu braço, na sua força, no seu estudo, no seu dinheiro, na sua capacitação, no seu emprego, na sua família. Se você hoje precisa trocar de torre e pegar aquela pedra de ajuda, aquela pedra de ajuda que é o nome de Jesus Cristo, para você tacar a cabeça do Abimeleque e destruir ele nessa noite, vem aqui na frente. Vem aqui na frente e vamos rachar a cabeça do Abimeleque. Você não tem nada que o Abimeleque precise ser vencido. Não tem nada que você precisa destruir na sua vida. Não tem nenhum Abimeleque te perturbando. Então vem aqui na frente. Vem e vamos destruir o Abimeleque nessa noite. Vamos destruir o Abimeleque nessa noite. Levanta a pedra de ajuda. Levanta a pedra de ajuda. E racha o crânio do inimigo. Racha o crânio de uma vez por todas. O inimigo vai ser vencido. Ele não vai se levantar mais. Por quê? Porque você vai se refugiar na torre certa. Na torre forte, que é o nome do Senhor.